Continuando a nossa aula, nós vamos ver que realmente o Brasil ele vive um momento bem conturbado. Né? E eu já falei para vocês o que nós vamos ter. O pré-modernismo é uma tentativa de entender, de enxergar estes Brasis. Né? Então, existem Brasis. E é um momento conturbado. No Nordeste, nós temos a seca, nós vamos ter a Guerra de Canudos, vai surgir a partir dali, por exemplo, o papel dos cangaceiros, que é uma espécie de lei. Por quê? É uma briga eterna com a polícia e, ao mesmo tempo, prometendo para os coronéis proteção, mas em busca de alguma coisa. Então, nós vamos ter um mundo aí regido tanto pelos coronéis quanto pelos cangaceiros, que desde o romantismo já traz essa figura ali dos cangaceiros. Nós vamos ter no norte o período rico da borracha, prosperidade. São Paulo vai ali despontar com o café, com os imigrantes, os operários e os escravos que são deixados de lado, como nós já vimos anteriormente. Temos também, não, só lembrando, né, aqui em Manaus, temos o Palácio do Rio Negro, que ele representa essa arte novo, a Belle Époque, o Teatro Amazonas, e temos também o Palácio da Justiça e muitos outros prédios que mostram toda esta questão, toda esta opulência. Começando aqui com a primeira obra, nós temos a obra Os Sertões. Essa obra do Euclides da Cunha, ela é uma obra em que a própria linguagem, ora, representa a linguagem literária, ora, jornalística. Então, tem a linguagem literária porque é uma obra que são muitas páginas, e se a gente vence a primeira parte, que é dividida em 3 partes, consegue ler o livro todo. Então, mas tem um quê da alma, né, de elevar, de transformar a realidade. Então, ela tem esse quê da linguagem literária. Embora o próprio Euclides da Cunha ele tenha ido para a Bahia como jornalista. E ele foi cobrir a matéria, porque nós temos uma briga ali de um governo do Floriano Peixoto, que é um tirano, de alguma forma, é a primeira república ali, e que vai brigar justamente com o Antônio Conselheiro, que ele vai sair por aquela multidão com uma profecia dizendo que o sertão iria se transformar em mar. Gente, para uma população daquelas, eram vários Brasis, uma população daquela que vive na miséria, assolada pela seca, não tem o que comer, altos impostos, tanta coisa, Antônio Conselheiro era ainda a favor da monarquia. Então, ele era um louco, lunático, que ele tem uma história bem interessante, que na segunda parte do livro o autor constrói. Então, ele arrebanhou a multidão para ali. E o povo acreditava, porque o que o povo necessitava? De água, de comida. Muitas vezes, a gente pergunta o seguinte, por que uma multidão acreditou no Hitler? Porque a Alemanha estava acabada. E justamente vem um líder, né, e realmente promete transformar a Alemanha. E o que as pessoas fazem? Acreditam e apoiam, mesmo as loucuras de um ditador, de um tirano, como ele foi. Então, imagina o pobre lunático do Antônio Conselheiro. E eram pessoas famintas, pobres, que vão realmente caminhar e vão fazer ali uma verdadeira cidade. Eram muitos, mas também muito pobres. Eram pobres demais. Então, quando houve essa coisa toda, que o Floriano Peixoto não queria um confronto com a República, ele manda tropas. E Euclides da Cunha ele vai como jornalista. Nós temos um escritor que ele é um homem muito sábio, muito estudioso, tanto é que o livro, na primeira parte do livro, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte fala sobre o solo. Ele coloca, no primeiro momento, toda a vegetação do Nordeste, resquícios da guerra, cavalos mortos, né, lanças, algo desta natureza, e ele sabe com profundidade o que é aquele solo. Então, nós temos um tratado científico, com certeza, tem uma linguagem científica,
Na segunda parte do livro, ele apresenta quem era o Antônio Conselheiro. E, a partir daí, ele vai trabalhar quem era exatamente o nordestino, que ele mostra uma espécie de um Hércules Quasímodo. Interessante, porque o Hércules, ele é da mitologia, era um semideus forçudo, não é? E o Quasímodo, ele é uma espécie de monstro, de monstrengo, que ele vai tirar lá da personagem do Victor Hugo, que é aquele que tem um filme que é O Corcunda de Notre Dame, que o Victor Hugo fez um romance com outro nome, esqueci agora o nome do romance dele, e que o Corcunda, ele é muito forte, ele é o Quasímodo, que ele foi abandonado na capela porque ele era todo aleijado e ele cresce numa biblioteca. Então, além de ser aleijado, deformado, mais resistente. E o nordestino, ele mostra desta forma, apesar de abatido, de calejado, de a aparência mostrar todo o resquício, ele era um resistente. Ele era um sobrevivente. Nós temos também aqui uma matéria jornalística que ele vai cobrir, foram 4 expedições para vencer. E tem, de alguma forma, um naturalismo. Por quê? O homem ele é produto do meio em que vive. Lá, ainda vindo do naturalismo. Mas, automaticamente, nós já temos em Euclides da Cunha uma antecipação do romance regionalista que vai surgir na segunda fase do modernismo. É uma obra muito interessante. Nós temos aqui algumas fotos. Esse aqui é o local, a representação do Arraial de Belo Monte, na região de Canudos, onde o conselheiro fez o arraial ali onde eles lutaram, eles não se entregaram, né? Então eles foram vencidos, mas eles não se entregaram, eles acreditavam na profecia. Era mais ou menos esse estilo aqui. E essa aqui é a representação da caatinga, né? A vegetação de lá. Uma das fotos que mostram crianças ali desnutridas. E observe que lá no fundo são os soldados e a população ali de Canudos. Tristeza. E esse é o retrato, né? Em conjunto. E a ideia do Quasímodo, que o Euclides da Cunha ele trata ali na obra dele. Gente, interessante que em 1970 houve esta música, Guarabira. Então, ele mostra que realmente na década de 1979, quando a barragem lá de Sobradinho, eles fizeram, para fazer a barragem, muitas cidades foram inundadas, inclusive a região de Canudos. E houve a profecia, né, de que o sertão viraria mar. O Enem, ele pega desta forma. Ele pega a história, ele é capaz de colocar uma poesia e vai fazer a intertextualidade. Então, ele diz o seguinte: o homem chega e se desfaz a natureza, e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá para cima da Bahia, diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração. O medo de que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração. O medo de que algum dia o mar também vire sertão. Adeus remanso, casa nova, Santo Sé, adeus pilão arcado, vem o rio te encolher. Olha, muitos lugares foram inundados. Debaixo da água, lá se vai a vida inteira, por cima da cachoeira, o gaiola vai sumir, vai ter barragem no salto do Sobradinho, e o povo vai-se embora com medo de se afogar. E o sertão vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. E não só isso. Quando rompeu ali a barragem, não só virou mar, né? Virou lama. Então, muita que a ganância do povo em todas as barragens ali de Minas Gerais, vamos fazer uma analogia de Mariana, foi na cidade de Mariana, né? Que está falando de Sobradinho, agora estou fazendo uma analogia com a cidade de Mariana.
Observa que a mão do homem em tudo que faz. Aqui ele colocou na barragem de Sobradinho, que muitas cidades foram inundadas para que o sertão virasse mar, e ele se refere a Antônio Conselheiro quando ele faz a profecia, e realmente um dia se cumpriu. E aqui a gente estende mais um pouquinho com a ação e a ganância humana, da mesma forma como mataram tantas pessoas, olha, foram dizimados naquela época, só na guerra de Canudos, 25 mil pessoas, entre os combatentes ali de Floriano Peixoto e os canundenses. E quando vem a ação do homem com essas barragens e tudo mais, como aconteceu lá em Mariana, e virou lama, um mar de lama. Então, são coisas que a gente pensa a literatura falando, a música também trabalha. É muito interessante analisar nesta perspectiva. Na próxima aula, vamos trabalhar Augusto dos Anjos.